Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graça e paz a cada um de vocês, em nome de Jesus. Hoje é mais um momento especial para falarmos sobre atributos de Deus. A aula de hoje nós iremos dar continuidade sobre o estudo sobre o atributo de Deus da nossa revista Os Atributos de Deus, da editora Betel Adultos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus. Aqueles três principais atributos que todo cristão já sabe de cor, mas sabemos muitas das vezes só citá-los, mas descrevê-los. Então, na aula de hoje nós vamos estudar sobre os atributos da onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Antes de aprofundarmos e desenvolvermos e apresentarmos cada um desses atributos, eu quero fazer uma breve oração com cada um de vocês para que Deus se revele a mim e a você, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, faz com que estejamos aqui unidos para o Teu reino e para a Tua glória. Nós pedimos a Ti a Tua direção por meio do Teu Espírito Santo, para que o Senhor se revele a nós como o Senhor tem se revelado, através da natureza, através da Tua Palavra, através de Jesus Cristo. Nós pedimos a Ti que o Senhor se revele a nós, dando-nos conhecimento do Senhor e sabedoria do Senhor, para que venhamos a agradar ao Senhor. Em nome de Jesus, eu consagro esta aula e cada irmão que está assistindo. Peço a Ti a Tua bênção sobre cada irmão e seu lar e sua família, em nome de Jesus. A aula de hoje é a lição 12, cujo título é o Deus onisciente, onipresente e onipotente. E quais são os fundamentos da lição da aula de hoje? Primeiro, texto áureo, está em Salmo 139, versículo 1, que nos diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. E os objetivos são 3. Quais são os objetivos? O primeiro, apresentar a onisciência de Deus. Segundo, destacar a onipresença de Deus. E terceiro, ensinar sobre a onipotência de Deus. A curiosidade bíblica hoje é: a palavra poder é encontrada em 234 versículos na Bíblia Sagrada. A Bíblia Almeida, corrigida e revisada fiel. Portanto, meus irmãos, agora vamos estudar sobre esses três principais atributos de Deus. E nós vamos conhecer agora sobre a onisciência de Deus. Professor, nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para conhecermos mais o Senhor. Eu declaro a cada irmão, a cada irmã que tem acompanhado, tem aprendido nessas aulas, que eu procurei e tenho procurado cada dia mais temer o Senhor. À medida que eu fui conhecendo mais de Deus, a minha vida em relação a Deus tem mudado. Tenho procurado respeitá-lo, ouvi-lo, temê-lo cada dia mais. Porque a cada vez que a gente vai conhecendo mais de Deus, a gente vai sabendo quão grande Ele é e quão pequenos nós somos limitados, terráqueos, miseráveis, trapos de imundície. Sem Deus nós não somos nada, nós não temos mérito nenhum, nós não somos mais importantes do que ninguém, nós não somos melhores do que ninguém. Não é porque temos um cargo na igreja, não é porque temos uma habilidade, não é porque temos uma boa oratória que a gente é melhor, ou porque nós somos alcançados pela graça ou melhor do que quem não é. Então, estudando durante todo esse trimestre, procurei cada dia mais e Deus tem me revelado o quão grande Ele é e quanto eu preciso mudar, quanto eu preciso melhorar. Essa é a importância desse estudo sobre os atributos de Deus. É conhecer a Deus e não fazer com que as pessoas me conheçam, porque eu não tenho nada a oferecer, porque quem morreu por mim, por você, foi Jesus. Quem criou tudo foi Deus. Quem nos criou foi Deus. Quem salva é Deus. Quem tem a vida eterna é Deus. Quem cura é Deus. Quem liberta é Deus.
Quem se revela ao homem é Deus, é o Espírito Santo. Então que possamos cada dia mais temer o Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Prosseguindo, meus irmãos, agora vamos estudar sobre o primeiro atributo dessa aula de hoje, da lição 12, que é a onisciência de Deus, como você pode acompanhar. O que é onisciência, professor Oséias? A palavra onisciência significa todo, onis, o conhecimento. Sendo assim, a gente pode concluir de que onisciência quer dizer o quê? Todo conhecimento. A pessoa sabe de tudo, tem todo conhecimento. A onisciência só pode ser aplicada a Deus, porque somente o ser infinito e eterno pode conhecer tudo. A onisciência está ligada à sua onipotência. Os atributos de Deus, eles não são separáveis uns dos outros. Todos estão interligados independentemente, em harmonia. Sendo assim, a gente pode chegar à conclusão de que a onisciência, ela está ligada à sua onipotência, ou seja, o poder de Deus ele não é separado da sua sabedoria, do seu conhecimento. A gente estudou na aula passada que a sabedoria de Deus ela sempre está andando juntamente com sua onipotência, porque a sabedoria de Deus sem o seu poder não iria adiantar nada. Então, a gente já pode ter essa primeira lição de que onipotência e onisciência estão andando lado a lado. Já que conceitualizamos o que significa onisciência, agora vamos conhecer um pouco mais como é que Deus é onisciente. Vejamos bem, Deus ele conhece todas as coisas. Aí na parte de cima, em amarelo, ele conhece todas as coisas, coisas possíveis, eventos, criaturas, passado, presente. Deus conhece todo ser, seja no céu, seja na terra, seja no inferno. Para Deus tudo é transparente, nada está em oculto, tanto as intenções do homem quanto até o seu coração. Então vamos entender melhor aí, olha só. Deus ele conhece todas as coisas, possíveis, eventos, criaturas, o passado, presente e futuro. O que diz em Daniel sobre isso? Daniel capítulo 2, versículo 22. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Daniel 2, 22. Deus ele conhece todas as criaturas, todos ser vivo no céu, na terra, no inferno. Ele conhece as intenções do nosso coração. Sobre isso, o que diz em 1 Samuel sobre Deus ter esse atributo da onisciência? Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. 1 Samuel 16:7. Quem fez essa afirmação? O próprio Deus. Porque Deus rejeitou Saul, seu reinado de pecado, e Deus falou para Samuel ungir Davi, e ninguém dava nada. Até os próprios pais de Davi esqueceram-se dele, aí lembraram, tem o mais novo que está no campo pastoreando, aí Samuel traga ele. Porque antes disso, Samuel pensou que aquele irmão de Davi, tão bonito, isso e aquilo, seria o futuro rei de Israel. Mas o que Deus falou para o profeta Samuel? Eis que Deus não enxerga como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. O Senhor vê o coração. O Senhor não está preocupado com a minha aparência, com a sua aparência. O Senhor, Ele não está preocupado com o nosso exterior, mas sim com o nosso interior. Porque é o nosso interior que vai fazer com que sejamos salvos ou não. É o nosso interior que vai demonstrar o nosso caráter. Porque o nosso interior,
Quem pode ver é somente Deus. Eu não sei o que você está sentindo nesse momento, eu não sei onde é que você está, eu não sei como você está nesse dia, nesse momento. Mas saiba que Deus, ele vê o seu coração. Deus, ele vê a sua luta. E é glórias a Deus por isso. Nós temos um Deus que vê o nosso coração, nosso interior, meus amados. O nosso Deus, ele é vivo. Olha só, então, é importante nós conhecermos a Deus e temer, porque isso vai trazer em nós um temor maior pelo Senhor. Amém. Mas também, esse temor ao Senhor também se torna também uma segurança para mim e para você. Porque muitas das vezes nós somos injustiçados, nós somos trapaceados, somos negligenciados, mas Deus, ele vê o nosso coração. Deus, ele vê as nossas lutas. Muitas das vezes as pessoas não te dão valor, não sabem o que você faz no seu trabalho, não sabem o que você faz na faculdade, na escola, ou até mesmo na igreja. Não te reconhece, não te dá valor, mas Deus, que vê o nosso coração e vê em oculto, o Pai que está em secreto te vê. Mais sobre a onisciência de Deus. Vamos para Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. Abre aspas. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Maravilha nessa palavra de Deus. Ninguém pode se esconder do Senhor, porque esse atributo só pertence a Ele e ninguém mais. O Satanás, ele não é onisciente, meus irmãos. É importante a gente saber disso. O Satanás, ele não é onisciente. O Satanás não conhece os nossos corações. O Satanás não conhece os nossos pensamentos. Somente Deus. Então, vamos nos alegrar, porque Deus, ele é amor. Ele é fogo consumidor? É. Mas também ele é amor. É graça. É amor. É misericórdia. E Deus é que vê o nosso coração. Então, acheguemos-nos a Deus, que Ele se achegará a nós. Salmo 139, do versículo 2 ao versículo 4, o que diz sobre a onisciência de Deus? Sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Aleluia. Discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Fecha aspas. Que Deus maravilhoso, que Deus perfeito, aleluia. É o ser perfeito que existe. É eterno, não foi criado. Vamos louvar a Deus por isso, meus irmãos. Quero mais um pouco da sua atenção sobre provas bíblicas mesmo, que nos revelará mais desse atributo de Deus. Vamos para a Bíblia. Gênesis, capítulo 4, do versículo 9 até o versículo 10. O que diz sobre a onisciência de Deus? Olha só. Então o Senhor inquiriu Caim: onde está teu irmão Abel? Retrucou Caim: não sei. Acaso sou eu o protetor do meu irmão? Exclamou o Senhor: que fizeste? Ouve, da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Fecha aspas. Isso é mais uma prova de que Deus, ele é onisciente, desde o Gênesis até o Apocalipse. Deus, ele é onisciente. Ele não foi onisciente mais lá no passado, no Velho Testamento, na lei, e agora é menos onisciente, não. Deus, ele é eterno, é imutável, como fala Tiago 1:17. Caim cometeu um assassinato, o primeiro assassinato na história da Bíblia Sagrada, matando o próprio irmão, e Deus inquiriu ele: onde é que está seu irmão? Deus sabia, Deus só queria dialogar com ele, para que ele se arrependesse. Lembremos também, antes também disso, Adão e Eva comeram da fruta proibida, desobedeceram a Deus, trazendo o pecado, trazendo a morte, as consequências do pecado.
E Deus procurou Adão, onde está você? E Deus sabia, Deus conhecia. Deus indagou eles por quê? Porque sabia o que eles tinham cometido. Deus é onisciente, meus irmãos. Vigiemos o que nós estamos pensando, o que nós queremos, os nossos sentimentos. A gente pode se esconder das pessoas, do patrão, da esposa, do esposo, do pastor, mas Deus, Ele nos conhece. Vamos ver outro exemplo aí também. Tu conheces bem nossas iniquidades, nossos pecados mais secretos não escapam à luz da tua face. Salmos 90, versículo 8, exemplo, Davi, próprio homem segundo o coração de Deus, pecou e todos nós sabemos aquele pecado, né? Com Batseba, matando o seu esposo, colocando na linha de frente da batalha, Urias. E Deus viu tudo isso e enviou o profeta Natan para dizer, foi você. Aleluia, eu até me arrepio diante disso. Vamos para outro exemplo, meus amados irmãos. Sara, olha só a onisciência de Deus em relação a Sara e Abraão, porque eles tinham a promessa de ser pais de uma grande nação. Mas Sara fez o quê? Riu. Vamos para a Bíblia. Gênesis, capítulo 18, versículo 12, versículo 15. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando, agora que estou velha e velho, também está o meu Senhor, como ainda teremos prazer sexual? Entretanto, o Senhor questionou Abraão, por que se ri Sara, conjecturando, será possível que vou dar à luz agora que sou velha? Acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença, e Sara terá um filho. Sara, ao ouvir essas palavras, ficou amedrontada e mentiu. Não, eu não ri. No entanto, ele foi categórico. Sim, é verdade que tu riste. Fecha aspas. Eita, Deus maravilhoso. Deus poderoso. Não há nada extraordinário que Deus não possa fazer. Tudo é permitido a Deus. O próprio Jesus falou, para vocês homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. A maior prova é que o universo foi criado por quê? De nenhuma outra matéria, foi pelo poder da palavra de Deus. Haja luz, haja animais, haja vegetais, tudo pelo poder da palavra. Não tinha matéria-prima. Aleluia. Como citei anteriormente, meus irmãos, a onisciência de Deus, ela faz com que venhamos temer mais o Senhor, porque Ele conhece tudo, como fala em Salmo 139, desde o deitar até o levantar, desde a luz até as trevas, desde as profundezas do oceano até as estrelas, desde a vida até a sepultura, Deus conhece. Mas nós também temos que ficar felizes e gratos a Deus, porque Deus também, através da sua onisciência, Ele nos consola. Vamos acompanhar. Jó, capítulo 23, versículo 10. Todavia Ele conhece bem o caminho por onde passam meus pés. Se me colocar à prova, constatará que sairei puro como ouro refinado. Exemplo, a vida de Jó. Os seus amigos ficavam dizendo, rapaz, tu está em pecado, você está passando isso, você perdeu seus filhos por causa disso, você perdeu suas riquezas porque você está em pecado. Confessa. Mas Jó, ele sabia que Deus era onisciente. Vamos para Salmos 103, versículo 14. Porquanto Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Como diz a palavra de Deus lá no Novo Testamento, que Deus não dá uma prova, uma situação maior do que possamos suportar. Salmo 147, versículo 5. Como é que é representado o consolo de Deus para conosco? Nosso Senhor é soberano e tremendo o seu poder. É infinita a sua sabedoria. Vamos para Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. Aleluia. Então, vamos nos alegrar com o Senhor. Vamos louvar a Deus pela sua onisciência. A sua onisciência faz com que
a sua justiça seja cumprida. Porque Deus é justo. Por quê? Porque Ele conhece tudo. Aleluia! Nós falamos anteriormente que os atributos de Deus não são separados. Todos estão interligados. A onisciência está ligada à onipotência, como também está ligada à sua onipresença, à sua soberania. Ele é soberano. Ele julgará todas as causas, todos os intentos do coração de cada um. O que diz A. W. Pink sobre a onisciência de Deus? Abre aspas. Contudo, deve-se assinalar que nem o conhecimento de Deus, nem a sua cognição do futuro, considerados simplesmente em si mesmos, são causativos. A causa de todas as coisas é a vontade de Deus. As coisas não existem porque houve uma causa. Não, tudo existe pela vontade de Deus, pela sua onisciência. Deus, ele não somente sabe o seu futuro que vai acontecer, mas tudo isso acontece pelo seu propósito. Porque Deus é um Deus de propósito e os seus planos não podem ser frustrados, como diz no livro de Jó. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, vamos agora procurar definir um pouco mais sobre o nosso Deus, que é agora no que diz respeito ao seu atributo da onipresença. Que a onipresença está relacionada ao que, professor? Que Deus está presente em todo lugar. Onipresença. A palavra não ocorre nas Escrituras. Nenhum conceito da revelação é mais difícil para o homem compreender do que este. Ele não é limitado pelos conceitos de tempo e espaço, como já temos descrito aqui no nosso canal. Deus, ele não está limitado a esse tempo cronos, a esse espaço geográfico, esse espaço sideral, essa Via Láctea. Sabemos de duas unidades de existência. Então é importante a gente destacar e frisar isso aqui. Olha só. Tem duas unidades de existência. Que primeiro é Deus, que antes de tudo, antes de existir espaço, antes de existir tempo, Deus já existia, Deus já era. E a segunda unidade é o universo, que foi criado por Ele. Então tem essas duas unidades de existência. Isto inclui Deus e tudo que não é Deus. É importante a gente saber disso aí. Tem Deus e tudo aquilo que não é Deus. Onipresença implica que Deus, uma unidade, penetra e preenche a outra unidade, o universo, em todas as suas partes. Por exemplo, nós fomos formados a partir também desse universo. Nós fomos feitos o quê? Do pó da terra, né? Então nós pertencemos a essa unidade do universo. E a outra unidade é Deus. Então a onipresença implica que Deus, essa unidade eterna, né? Ela penetra e preenche a outra unidade. Essa penetração de Deus e esse preenchimento de Deus nessa outra unidade, que é o universo, é o que? A onipresença. Em todas as suas partes. Acho que deu para entender um pouco mais, né, meus irmãos? O que diz em Atos 17 e 27 sobre a onipresença de Deus? O que Paulo falou? Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente, como que tateando, pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Então, Deus, ele não está distante, né? Ele está perto de cada um de nós, como nós frisamos anteriormente nesse conceito aí. Raymond Kelsey afirma assim sobre a onipresença de Deus. Abre aspas. Não existe nenhum lugar no universo em que você poderia estar mais perto de Deus do que onde você está agora, neste exato momento. Fecha aspas. Aleluia, glória a Deus. Eu não preciso... eu tenho que ir para a igreja para Deus me ouvir. Deus, ele me ouve onde eu estiver. Por quê? Porque ele é onipresente e também onisciente. Mas qual a importância de ir para a igreja, professor? Você está dizendo que agora a gente precisa mais ir para a igreja? Precisamos, porque a palavra de Deus diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Igreja é sinônimo de união. E também a palavra de Deus diz que, usando o apóstolo Paulo, não deixemos de congregar como muitos estão fazendo. Então, tá? É só importante essa observação aí. Então, meus irmãos, Deus, ele está presente em todo lugar. Se você está no hospital, ele vai te ouvir. Se você está no trabalho, ele vai te ouvir.
Ele está lá. Se você está dirigindo, Ele está te ouvindo. Aleluia, glória a Deus. Olha só, vamos para Jeremias, capítulo 23, versículo 24. Pode alguém esconder-se em esconderijos sem que eu observe? Assevera Yahvé. Aleluia, a Bíblia diz que você pode fazer ninho, morada entre as estrelas, mas de lá eu te derrubarei. Isso está na Bíblia Sagrada, não sei se é em Isaías, me perdoem. Então, mesmo se o homem, a NASA, a Agência Espacial Chinesa, Europeia, venha fazer ninho entre as estrelas lá em Marte, Deus lá está. Aleluia. O Raymond Kells também fala mais também sobre a onipresença de Deus. Alguém diz que Deus é um círculo cujo centro está em qualquer lugar, cuja circunferência não existe. Oh, aleluia! O que falar, né, meus irmãos? O que falar diante dessa grandeza desse nosso Deus? Deus é como um círculo, onde o centro desse círculo é em qualquer lugar e cuja circunferência não existe. Esse Deus é tremendo. Como diz a canção da Shirley Carvalhais, esse Deus é tremendo, forte e não falha, para salvar o homem entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo para me salvar. Aleluia, louvemos esse Deus maravilhoso e é bom. É bom, já pensou se fosse um Deus tirano, mas Ele é bom, Ele é amor, aleluia. Que Jó fala sobre a onipresença de Deus. Porquanto é Deus que observa o caminho dos homens, Ele vê claramente cada um de seus passos. Agora, meus queridos irmãos em Jesus Cristo, eu quero concluir essa aula agora falando com você sobre o atributo da onipotência, que está relacionado ao que, professor? O seu poder. Nós já estudamos sobre a onisciência, que é a sabedoria e o conhecimento de Deus, a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento. Nós falamos também sobre a sua onipresença, que Deus, Ele já existia antes de criar o espaço, criar o universo, criar o tempo. Agora nós vamos falar sobre a sua onipotência, que Deus ele é único poderoso, que Ele é eterno poderoso, que Ele é infinito em poder. Nós estudamos nas últimas aulas sobre a infinitude de Deus, que Deus ele é infinito em poder. Acompanhe no nosso canal, professor Zé Espinho. Mas quais são as características dessa onipotência de Deus? Acompanhemos. O poder de Deus é aquela capacidade e força pela qual Ele pode realizar tudo o que lhe agrade, tudo que a sua sabedoria dirija e tudo que a infinita pureza da sua vontade resolva. Aleluia! O poder de Deus é o quê? É a capacidade e força que Ele pode realizar o que lhe agrade. Agora, é importante frisar que esse poder é realizado de acordo com a sua vontade, com base no que, professor? A sua infinita pureza é um poder puro, que realiza coisas puras. É um poder, que é realizado com base em sua vontade divina. A palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é perfeita e agradável. O próprio Jesus Cristo falou que eu não sou bom, bom é o Pai que está no céu. Então Deus ele é poderoso e Ele é bom. E isso nos consola, isso nos conforta. Ele é a nossa salvação. O poder é aquilo que dá vida e movimenta a todas as perfeições da natureza divina. Aleluia! Nada está em descontrole aí no universo. Deus tem o poder sobre tudo. Nós já temos falado sobre isso nos vídeos anteriores. Exemplo do poder de Deus. Acompanhemos aí, nessa parte amarela aí no canto inferior esquerdo do lado da nossa tela. O poder de Deus é exemplificado aonde, professor? Na criação do universo. O poder de Deus é revelado também de que forma, professor? Sobre a morte.
O poder de Deus é revelado também na salvação. Quem dá salvação para o homem é Deus, não é mérito nosso, nós já temos falado sobre isso. O poder de Deus é também grande também sobre o quê? Sobre as doenças. Deus tem poder sobre as doenças, tem poder sobre os anjos, tem poder sobre a eternidade, tem poder sobre a criação e poder sobre os homens. Como você pode acompanhar aí também nesse primeiro parágrafo aí na frente dessa seta. Deus tem poder sobre a natureza. Exemplo, abriu o mar vermelho, acalmou a tempestade. Quando os discípulos estavam atravessando o lago e Jesus estava deitado, dormindo. Tem poder sobre os animais. Por exemplo, os leões na cova, com Daniel, E Deus fez com que os leões, Nós vamos descrever isso já nos versículos seguintes. Também o poder de Deus sobre os animais. O peixe que engoliu Jonas. Aquele peixe ele não estava ali por acaso. Foi Deus que enviou. Poder sobre o clima. Ouviu as orações de Elias para não chover. Ouviu as orações de Elias para não chover. E depois ouviu as orações também de Elias também para voltar a chover. Tem poder sobre o diabo, seus demônios. Aleluia. Tá? Deus tem poder em todo lugar, inclusive até no inferno. Por exemplo, na vida de Jó, o diabo ele pediu permissão em Deus. Você pode tirar isso, isso, aquilo. Mas não tire a vida dele. E o diabo desobedeceu? Não. Por quê? Porque Deus é soberano sobre até o mal. Sobre os demônios do homem gadareno. Acompanhemos agora, com base na Bíblia Sagrada, essas exemplificações do poder de Deus, segundo a Bíblia Sagrada, sobre todos esses exemplos que nós citamos aí. Vamos para a Bíblia. O poder de Deus sobre a natureza. Isso está onde, professor? Em Lucas, capítulo 8, versículo 24 e 25. Então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: Mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Aleluia! Esse é Jesus que nós servimos. Quem é esse que até o mar lhe obedece? Esse é Jesus. Aleluia! Poder sobre os animais. Sim, os animais que Deus criou, Deus tem poder. Vamos para Daniel, capítulo 6, versículo 22. Eis que o meu Deus enviou o seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Aleluia. Poder de Deus sobre o clima, até sobre o clima, a atmosfera, os fatores climáticos, Deus tem poder. Vejamos bem. Poder de Deus sobre o clima. Vamos para 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. E depois também vamos para 1 Reis, capítulo 18, 44 e 45. Elias, o tesbita que habitava em Gileade, declarou a Acabe: Tão certo como vive Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. 1 Reis 17, 1. Agora 1 Reis 18, 44 e 45. Na sétima vez exclamou o servo: Há uma nuvem que se levanta do mar, mas o tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu: Sobe e leva esta mensagem a Acabe: Prepara teu carro e desce, antes que a forte chuva te impeça de vir. Em pouco tempo o céu se escureceu completamente com as muitas nuvens, chegou a ventania e caiu uma grande chuva. Acabe subiu em seu carro e partiu apressadamente para Jezreel. Aquele caso de que Elias afirmou: não vai chover por durante 3 anos e meio em Israel. E Acabe duvidou e tudo mais. Mas isso prova o poder de Deus sobre a natureza. O poder de Deus sobre o diabo e os seus demônios. Vamos para Jó, capítulo 1, versículo 12. Então Yahvé, o Senhor, declarou ao acusador: Concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Yahvé, o Senhor Deus.
Vamos para Lucas, capítulo 8, versículo 31 e 33. E suplicava a Jesus que não os mandasse para o abismo. Quem suplicava? Os demônios que estavam naquele homem lá, que vivia nos cemitérios. Entre mentes, uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram que Jesus lhes permitisse entrar nos porcos. E Jesus consentiu. Então, saindo do homem, os demônios invadiram os porcos. E a manada jogou-se precipício abaixo em direção ao grande lago. E todos os porcos se afogaram. Glórias a Deus. O poder de Deus sobre o universo, na criação. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Do princípio, Deus criou os céus e a terra. O poder de Deus sobre a morte. Mateus, capítulo 28, versículo 6 e versículo 9. Mas aqui ele não está. Foi ressuscitado como havia dito. Vinde e vede vós onde ele jazia. De repente Jesus veio ao encontro delas e as saudou. Alegrai-vos. Elas se aproximaram dele, jogaram-se aos seus pés, abraçando-os e o adoraram. Isso prova o poder de Deus, poder sobre a morte, o ressurreto, o Filho de Deus. A onipotência de Deus também sobre a humanidade, sobre o ser humano. Vamos para Êxodo, capítulo 9, versículo 12. Contudo, Yahvé, ou seja, o Senhor, endureceu o coração do faraó, e este não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o próprio Deus tinha avisado a Moisés. Êxodo 9, 12. Então aquele endurecimento de faraó todas as vezes fez com que caíssem as pragas sobre o faraó, sobre o Egito. É Deus controlando até os intentos do coração do homem. Nós somos criatura, nós não temos direito de nada. Se Deus quiser fazer o que quiser, Ele faz, porque Ele é poderoso, Ele é tremendo. Veja o exemplo de Moisés. Estavam matando todas as crianças judias, masculinas, os bebês, e Moisés foi colocado na água e foi adotado pela filha de Faraó. Isso é a soberania de Deus sobre o homem. E dali daquele homem, Deus levantou um resgatador do povo judeu. O poder de Deus sobre os anjos. Salmos 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor vós, seus anjos, forças poderosas de elite, que amais a sua palavra e obedeceis a todas as suas ordens. Poder de Deus sobre as doenças, sobre as enfermidades. Marcos, capítulo 10, versículos 51 e 52. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que quer dizer mestre, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vá em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Eternidade. Deus tem poder sobre a eternidade. Vamos para João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é essa, é conhecer a Deus. Por quê? Porque Ele é eterno. O poder de Deus na salvação, porque a salvação é exemplo do poder de Deus. Para o homem é impossível, mas para Deus é. Vamos para Mateus 19, 25 e 26. Ouvindo isso, os discípulos ficaram atônitos e exclamaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Vocês lembram daquela história, daquele jovem rico e tal, que dizia que obedecia todos os mandamentos e tudo mais. Só que Jesus falou para ele vender tudo e dar aos pobres, depois seguiria a Jesus. E ele teria parte no reino de Deus. Aí ele ficou triste, Aí até os discípulos falaram: se for desse jeito, quem vai ser salvo? Aí o que Jesus falou? Mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes: isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E vejamos bem, a salvação, não é difícil ser salvo, não é difícil a gente renunciar a nós mesmos, renunciar à carne, renunciar aos prazeres. Isso não é dom nosso, não. A salvação vem de Deus, a graça é um dom de Deus.
Nós não somos pelas obras, somos salvos pela fé. A fé em Cristo Jesus. E a salvação é um exemplo do maior poder de Deus. Transformar quem era um adúltero agora num pastor, transformar num assassino que antes perseguia. Lembra de Paulo? Perseguia os cristãos, agora se tornou um apóstolo. Meu Deus, Pedro, a mim também, eu mesmo, quem fui eu? Um pecador. Isso é poder de Deus, não é mérito nosso. Aleluia. O poder de Deus sobre a morte também. Vamos para João, capítulo 11, versículo 25, 39, 43, 44. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Determinou Jesus: tirai a pedra. Essa história é a história que todos nós conhecemos, a história de Lázaro. Preveniu-lhe Marta, irmão do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. E, tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. Que poder maravilhoso! A pessoa que já estava na eternidade que ouvia a voz: Deus é poderoso. Oh, aleluia! E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Porque Jesus chama aqueles para segui-lo. Nós temos que seguir porque ele é poderoso. Nós não podemos ficar parados diante de Deus. Nós temos que segui-lo. Estamos concluindo, meus irmãos. Eu quero a sua atenção agora sobre a conclusão de Millard Erickson sobre a onipotência de Deus. Abre aspas. Deus, ele não pode fazer de forma arbitrária qualquer coisa que possamos conceber. Ele não pode agir contra a sua natureza. As decisões e as ações de Deus não são determinadas por nenhuma consideração de fatores externos a si próprios. São simplesmente uma questão de sua livre escolha. Fecha aspas. Já até tocamos nesse assunto, né? Deus, ele não vai fazer nada arbitrário. Ele vai fazer tudo de acordo com a sua soberania, de acordo com a sua santidade, com a sua bondade. Vamos para a Bíblia, Salmos 62, versículo 11. Uma vez declarou Deus e as 2 lições ouvi: o poder pertence a Deus. Aleluia. Somente a Deus é o poder que lhe pertence e ninguém mais. O que S. Charnock afirma sobre a onipotência de Deus? Abre aspas. Como seriam vãos os conselhos eternos se o poder não interviesse para executá-los? Sem o poder, a sua misericórdia seria apenas uma débil piedade, as suas promessas um som vazio, as suas ameaças mero espantalho. O poder de Deus é como Ele mesmo, infinito, eterno, incompreensível. Não pode ser refreado, nem restringido, nem frustrado pela criatura. E o príncipe dos pregadores, o que ele acha sobre o poder de Deus? Sobre a onipotência do Mestre? Abre aspas. O poder de Deus é como Ele mesmo, autoexistente, autossustentado. O mais poderoso dos homens não pode acrescentar sequer uma sombra de poder ao onipotente. Ele não se firma sobre nenhum trono reforçado, nem se apoia em nenhum braço ajudador. Sua corte não é mantida por seus cortesãos, nem toma ele emprestado das suas criaturas o seu esplendor. Ele próprio é a grande fonte central e o originador de toda energia. Fecha aspas. O poder é usado também como o nome de Deus. Vamos para a Bíblia, Marcos 14, 62. Jesus asseverou: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e chegando com as nuvens do céu. Então, um dos nomes de Deus também é poder. E para concluir, meus irmãos, desde já quero agradecer demais a sua atenção. Agradecer vocês que são inscritos no nosso canal, você que visualizou os nossos vídeos.
agradeço demais. Deus abençoe cada um. Curta os nossos vídeos para que mais pessoas possam conhecer a Deus e não a mim. Compartilhe os nossos vídeos. Deixe sua sugestão nos comentários. Faça suas correções. Quem tiver interesse nesse slide, eu disponibilizarei, se você quiser, nos seus e-mails. Anote seu e-mail aí que a gente envia sem nenhuma cobrança. E Deus abençoe cada um de vocês pelo apoio. A conclusão da nossa aula de hoje é: conhecer os atributos de Deus aumenta a nossa fé. É verdade, tem aumentado, graças a Deus. Desperta para buscarmos em todo o tempo. Tem que sim despertar. Se não tem aumentado a nossa fé, se não tem feito com que venhamos buscar mais de Deus, precisamos rever nossos conceitos como cristãos. E nos move a uma vida de adoração, porque nós somos criatura, nós somos adoradores e Deus deve ser adorado. Então a conclusão com essa aula de hoje é fazer com que eu e você venhamos ter mais fé em Deus, que venhamos ter mais despertamento para buscar Deus em todo o tempo, que possamos sempre nos mover em direção à adoração ao grande Eu Sou. Aqui está as referências, como você pode acompanhar. É muito planejamento, é muitas horas estudando, escrevendo, pedindo a Deus orientação. E esses minutos não dá jamais, a eternidade não dá para a gente descrever Deus. Como a eternidade é a gente conhecer a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus, a sua casa e que venhamos cada dia mais temer o Senhor, confiar no Senhor e adorar a Deus em todo o tempo. Em nome de Jesus.